E aí depois a gente tem o imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado, é um tributo de natureza regulatória. Mas peraí, Fabi, o IPI não é imposto de natureza regulatória? O imposto seletivo, ele entra no lugar do IPI? Não, ele não entra. Apesar de ter ali uma mesma ideia, ele não entra. O IPI, ele continua funcionando, tá? Ele continua existindo para a Zona Franca de Manaus, enquanto o imposto seletivo, ele vai regular o mercado para incidir sobre aqueles bens, né, sobre aqueles produtos que são considerados prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente. Uhum. Então, o objetivo do imposto seletivo é qual? O objetivo do imposto seletivo é desestimular o consumo, tá, de certos bens. Como qual? Como que a gente já vê hoje. Álcool, cigarros, algumas bebidas energéticas. Uhum. Então, assim, presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui comigo, tá? O imposto seletivo, então, ele não exclui totalmente IPI, não exclui totalmente IPI, mas ele começa a existir para ser um imposto regulatório. Perfeito? Então, você saber a incidência desse imposto nos produtos que seu cliente vende é essencial. Porque toda vez que eu tiver a incidência, né, desses produtos, ou seja, que eu tiver o código de um desses produtos e for colocado de forma errada numa nota, esse cliente pode pagar imposto a mais, ele pode acabar pagando imposto a mais, porque você não classificou corretamente e acabou passando errado, como se fosse um imposto seletivo, enquanto na verdade não é. Aqui precisa ter bastante cuidado, você que é contador, para cuidar dos seus clientes, tá? Uma outra coisa também, ainda falando da Lei 214, é que ela estabelece, né, o fim da guerra fiscal, porque hoje a gente tem uma competição entre os estados para ver quem vai dar um benefício maior. Então, por exemplo, eu pego uma empresa de uma cervejaria, como tem aqui em Boituva, por exemplo, eu pego a cervejaria e eu vou olhar no Brasil inteiro, né? Eu vou olhar no Brasil inteiro e vou falar o seguinte: olha, lá na Bahia, eu tenho uma redução de imposto se eu levar a minha empresa para lá. E aí eu pego a minha cervejaria e levo para a Bahia. O que a reforma tributária fala? Ela fala assim, vamos acabar com isso? Vamos acabar com isso daí, com esse negócio de isenção de ICMS e ISS? Vamos acabar com isso? Para as empresas ficarem onde elas estão e dar emprego à pessoa, à população daquela redondeza, entendeu? Porque muitas vezes isso acontece e quando a empresa sai daquele estado, quando ela sai daquela cidade, vira um deserto. Não é assim que acontece na prática? Então, a reforma ela também fala do fim dessa guerra fiscal. Na prática, quem tem isenção, quem tem essas concessões de benefícios nos diversos estados do Brasil, nesse momento precisa estudar novas projeções para ver como é que vai funcionar. Vai voltar para o estado de origem? Vai continuar lá? A mão de obra lá é fácil de encontrar? A mão de obra lá é barata? Como é que funciona o transporte, né? A logística de onde eu estou hoje para onde eu poderia estar sem essa isenção? Ela fica mais cara? Fica mais barata? Então, as empresas elas vão começar a fazer essa conta, né, fazer essa análise, para ver se continua nos estados que elas estão localizadas, ou se vão, por exemplo, para os estados mais perto, ali do centro-oeste do país, para facilitar principalmente a logística, tá? E aí depois a gente tem aí a nota fiscal de serviço nacional, que já é uma coisa que está acontecendo. A ideia é o quê? Padronizar. Então, eu quero ter uma nota fiscal de serviço única no Brasil todo, assim como é o Receita Saúde, né? O Recibo Saúde, ele é único no Brasil todo, percebe? Então, eu preciso ter aí uma padronização para eu controlar melhor o que está acontecendo. Porque uma das grandes, gente, funções aí da Lei 214 é trazer tudo que for possível para o controle maior das operações dentro das empresas. E ter uma nota fiscal única, claro, facilita o nosso trabalho no dia a dia, claro, sempre visando a facilitação do nosso trabalho, mas também aumenta o controle. Se aumenta o controle,
é mais fácil verificar quem está sonegando impostos e quem não está, e fazer a devida cobrança, tá? Então, a nota fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, que já acontece hoje, é uma padronização também, trazida e ampliada pela Lei 214. E depois a gente tem aí o split payment, né? Dentro de toda essa estrutura que eu trouxe para vocês, que eu entendo ser o mínimo do mínimo que vocês precisam saber para atender melhor os clientes de vocês e também para participar de debates, para participar de reuniões. O split payment é o quê? É um mecanismo de cobrança, tá? Quando alguém perguntar para você o que é o split payment, é um mecanismo de cobrança onde um mecanismo de arrecadação, onde eu cobro automaticamente separado o que é do governo. Então, quando há uma venda, eu tenho três situações quando há uma venda. Eu tenho a situação que parte desse dinheiro vai para a União, que é a contribuição sobre bens e serviços. Eu tenho parte desse dinheiro que vai para os municípios e para os estados, que é ISS e CMS, que é o IBS, né? Imposto sobre bens e serviços. E eu tenho o dinheiro do contribuinte, o dinheiro do empresário. Vocês concordam comigo? Então, esse dinheiro do empresário vai também para ele. Então, é dividido dentro do split payment, tudo isso, e cada partezinha vai para quem é de direito. Uma parte vai para a União, uma parte vai para os estados e municípios, e outra parte vai aí para o empresário. Isso, na prática, impacta onde, gente? Impacta no fluxo de caixa de toda empresa, tá? Que vai ter aí split payment. Impacta direto no fluxo de caixa, porque hoje eu trabalho com dinheiro do imposto, muitas vezes durante 12 meses. Por quê? Porque eu acabo fazendo o parcelamento da minha dívida, o parcelamento do Simples Nacional, lá no final do ano. Então, eu trabalhei com esse fluxo de caixa, que é o valor do imposto que eu deveria ter pago durante 12 meses. Com o split payment, eu paro de trabalhar com esse dinheiro e já pago ele na hora que eu faço a venda. E se eu não receber, Fabi? E se eu levar um calote? A parte do governo já foi paga e você ficou no calote mesmo.